Paz e bem, estimados irmãos, estimadas irmãs, eu agradeço o convite para dirigir a reflexão nesta celebração do primeiro domingo do tempo da Quaresma, primeiro domingo da campanha da fraternidade. No Brasil, na Igreja do Brasil, nós sempre vivemos durante o tempo da Quaresma, esse tempo especial para pensar o nosso caminho junto com Jesus em direção à Páscoa, a partir de realidades bem concretas do nosso país. E as leituras de hoje nos fazem pensar. São muito ricas, são muito fortes, são muito vivas. Não dá para falar de tudo, né? Eu, pensando na campanha da fraternidade e fome, quero partilhar com vocês apenas um detalhe do Evangelho. Diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado e ficou jejuando durante 40 dias e 40 noites. E diz o Evangelho, e depois disso teve fome. E quando a fome bateu, o diabo aproveitou para tentar Jesus. 3 tentações, nós ouvimos na leitura do Evangelho. O que me chamou a atenção quando eu meditava para partilhar com vocês essa manhã foi exatamente a ocasião em que o diabo tenta Jesus. O diabo tenta Jesus quando ele tem fome. Por quê? Porque a fome, ela mexe com aquilo que é o mais fundamental da nossa vida. Quem tem fome faz qualquer coisa para conseguir comida. O que não faz um pai quando vê os seus filhos com fome? O que não faz uma mãe quando vê a criança chorando de fome? O que não faz um filho, uma filha, quando vê seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó com fome? A gente é capaz de qualquer coisa para matar a fome. Não o apetite, não a vontade de comer, isso não é fome. Fome é quando a vida está ameaçada. E o diabo sabia disso, por isso tentou Jesus quando Jesus estava com fome. Penso no que pode fazer uma dos 32 milhões de brasileiros que hoje passam fome, que hoje não têm o que comer. Muitos são tentados a roubar, furtar, matar, se prostituir, fazer qualquer coisa para matar a fome. Por isso que o diabo tenta na hora da fome. Jesus sabia disso, né? E vocês sabem como ele respondeu. Ele não caiu na tentação do diabo. Ele diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. E eu não sei, eu não posso adivinhar, mas acho que Jesus estava pensando lá no livro do Gênesis, a primeira leitura. Porque lá no Gênesis, na criação, tem 2 ofertas da comida. Tem a comida que Deus oferece e tem a comida que o diabo oferece. É interessante. Deus diz, vocês podem comer de tudo que é fruto de árvore, menos daquela. Aí vem o diabo e o que diz para Adão e Eva? Pode comer tudo, até daquela que Deus proibiu. Já tem a comida que Deus nos oferece e tem a comida que o diabo nos oferece. A gente não vive só de comida. A gente quer comida, bebida, diversão e arte.
como diz a música, né? A gente quer comida, bebida, diversão, balé. A gente quer a vida como a vida é. Mas a comida é fundamental. Por isso a igreja nos lembra: fraternidade e fome. Mas Deus oferece uma comida, o diabo oferece outra. E aí vem uma segunda questão para nós pensarmos nesse tempo de Quaresma. Nós comemos o pão que Deus nos oferece ou comemos o diabo que nos oferece? Alguém me disse aqui do lado, o pão que o diabo amassou, né? Se tem o pão que Deus nos oferece. E Deus, a gente sabe, nos oferece vários pães ricos, saborosos, que nos ajudam a viver a nossa vida como Deus quer e ajudar as pessoas a viver a vida como Deus lhe deu. Nós temos o pão da Eucaristia, que vamos partilhar daqui a pouco. Nós temos o pão da palavra de Deus, nós temos o pão da caridade, nós temos o pão da amizade, nós temos o pão da fraternidade. Esse é o pão de Deus. Qual é o pão do diabo? O diabo é aquele que divide, que separa. Por isso que o pão do diabo é o pão do ódio. É o pão da vingança. É o pão da divisão. É o pão da mentira, que hoje o pessoal chama de fake news. É mentira mesmo. Não vamos usar a palavra bonita para falar o que é feio. É o pão do racismo, da xenofobia. O pão do machismo. O pão de tanta coisa que leva à morte. Porque o pão de Deus é o pão da vida. O pão do diabo é o pão da morte. Nós não podemos cair na tentação, na hora da fome, de comer qualquer pão que apareça na nossa frente, ou qualquer pão que nos coloquem na nossa frente. Nós temos que ter claro, o pão que nós queremos é o pão de Deus, o pão da vida em abundância. E nesse ano a igreja nos lembra, para matar a fome de 32 milhões de brasileiros e a insegurança alimentar de 62 milhões de brasileiros, só a fraternidade, só aquilo que Jesus nos ensina, sentir a cada um e a cada uma como irmãos e irmãs no mesmo caminho de Jesus de Nazaré. E às vezes nós nos perguntamos, mas quem sou eu para mudar esse mundo onde o pão do diabo parece que abunda? Aí eu lembro de Paulo, a segunda leitura, né, da carta de Paulo. E aí também apenas um detalhe. Paulo diz para a comunidade de Corinto: se o pecado entrou no mundo por um só homem, a salvação, a graça, também entrou no mundo por um só homem. Olhemos para Adão, olhemos para Jesus, um homem através do qual entrou o pecado, um homem através do qual entrou a salvação. Jesus se fez um de nós. Ele nos mostrou que nós também podemos ser esse um, essa uma, através do qual pode entrar ou o pecado ou a salvação. Cada uma de nós é parte desse caminho de salvação. Juntemos o nosso corpo, o nosso ser, a graça que Jesus nos concede e façamos nesse tempo de Quaresma, nesse tempo de campanha da fraternidade, o caminho de Jesus. Com Ele vencemos as tentações. Com Ele nós podemos continuar firmes
no alimento da palavra, da Eucaristia, da caridade, para que o mundo todo seja um mundo de fraternidade.